Peças raras. Hoje pode. Com Marcelo Abud. Bom dia, Marcelo Abud. Bom dia, Marcelo Duarte. Prazer mais uma vez estar aqui com esse público que ama a curiosidade e também podcasts, né? Então vamos lá, eu queria dicas de podcasts. Nesse final de semana, estou tranquilo, né? Meu time não está jogando, meu time já não está jogando final de nada, né? Estamos só esperando para sofrer na Libertadores. Aí eu queria dicas de podcast para eu curtir esse final de semana. Opa, então eu vou fazer o seguinte, eu estou devendo aqui, eu recebi uma mensagem no dia 3 de janeiro, Marcelo Duarte, de alguém que nos acompanha, que é o Edson, ele é de Guarulhos, aqui em São Paulo, e ele mandou várias dicas. Pelo e-mail dele, ele gosta muito de música, né? É EJ Rock, então imagino que o Edson aí seja um roqueiro de carteirinha, estou imaginando que seja por isso, mas ele mandou para o contato peçasraras@gmail.com várias dicas de podcasts que têm a ver com cultura e música. Eu achei muito bons. E a motivação dele para mandar essas dicas foi um episódio de novembro do ano passado em que nós falamos do podcast Velhas Novidades, aquele que tinha ali a participação do Laerte Sarrumor do Língua de Trapo, com auditório, tudo tal. Então ele viu aquele nosso Hoje Pode e falou, bom, vou mandar algumas dicas também de podcasts que eu acompanho aqui e eu achei todos muito, muito originais e interessantes, por isso vou compartilhar com você, então. Boa, aí você escolhe um ou mais para acompanhar, maratonar aí no final de semana. O primeiro que ele sugere... Né? Oi? Vocês viram que o Marcelo Abud recebeu em janeiro, mas ele foi assistir, ouvir, né, todos eles antes de dar as dicas. Aí tem o selo Abud de aprovação, então agora as dicas, por favor. Então vamos fazer aqui passar um pouquinho por cada um deles. O primeiro que ele indica é um chamado Mimimídias em Prosa. Toda quinta-feira, às 9 da manhã, a Clara Mateus e o Leonardo Oliveira, eles conversam sobre internet, política, lançamentos musicais, séries e exposições. Na verdade, é um podcast que valoriza muito a cultura, a arte, e eles dizem que tudo que é mídia pode se tornar assunto no podcast Mimimídias em Prosa. Então, o que é legal, né? É muita informação relevante, atualizada e com humor. Então, com um jeito informal, como o podcast pede, no caso, assim, para o público que eles estão falando. Então, Mimimídias em Prosa, às quintas-feiras, às 9 da manhã, eles publicam novos episódios, toda semana tem um, e tem já muita coisa para ouvir. Quem quiser maratonar vai se divertir. Esse é o primeiro. Boa. Segundo que o Edson enviou. Não vou dar os créditos só para você, não. O Edson. É isso aí. O Edson, então, ele sugere aqui A História do Disco. Esse a gente adora. Só o nome A História do Disco já indica que a gente vai curtir. Aliás, o Antônio Mir, olha aí, A História do Disco, hein, Mir? A História do Disco, ele não está sendo produzido neste momento. Ele tem episódios que foram produzidos desde setembro de 2020 até novembro de 2022. Então é muita coisa para ouvir, quem curtir aí, né? A Bruna Paulin, que apresenta A História do Disco, mas ela recebe muitos convidados de várias áreas. E a ideia é falar sobre tudo quanto é estilo de música e com a premissa de que todo disco tem uma história, ou mais de uma história. E é isso que ela conversa com os convidados que falam sobre discos de vinil, histórias que viveram relacionadas a esses discos, também com bom humor, com descontração. Mais ou menos em cerca de 30 minutos, ela traz ali, a Bruna traz as histórias e curiosidades sobre as produções dos álbuns e de forma descontraída e variada, né, com vários estilos e tal. E o interessante, lembra um pouco um podcast que a gente comentou há pouco tempo e que está sendo badalado aí, que é da Deezer, que é a Fernanda Torres com a playlist da minha vida, em que ela recebe também pessoas para contarem quais são as músicas, a trilha sonora da vida, né? Então, A História do Disco é a segunda dica e tem essa pegada aí da trilha sonora da vida com convidados. Muito bacana.
Terceira dica do Edson, então. Terceira dica do Edson Hoje é o Edson que está apresentando o programa. É isso aí, é isso aí. Eu perguntei se ele queria participar, ele falou que é tímido, preferiu que eu trouxesse aqui essas dicas. Então, o terceiro é o Travessia, com os jornalistas Caio Quero e Fernando Vives. É uma produção da Central 3, que já é assim uma grife quando a gente fala em podcasts, tem muita coisa boa feita pela Central 3, então só isso já é um selo de qualidade. Tem mais de 160 episódios já publicados do Travessia, entre 30 e 60 minutos cada episódio, e é música e papo com uma curadoria da música popular brasileira. Então eles fazem episódios, às vezes, dedicados a um único artista, outras vezes a uma época da música, a curiosidades, tem episódios sobre festivais de música, a sentimentos, por exemplo, vão falar só de músicas que tratam de um determinado tema, um sentimento. É uma curadoria da MPB, feita aí por 2 jornalistas que entendem do assunto para a Central 3, e tem entre 30 e 60 minutos, né, com muita criatividade, muita música boa que a gente às vezes não conhece, e outras que a gente vai lembrar ouvindo o podcast. Então é bem bacana mesmo. Fala sobre música alternativa e músicas desconhecidas também. E uma coisa que me chamou muita atenção, é uma questão ainda que não é muito bem explicada, né? Mas as rádios, por exemplo, elas não colocam as músicas inteiras quando publicam um podcast. Então, se tem um podcast de entrevista, por exemplo, vamos supor, com o Lulu Santos, né? Isso é produzido por uma rádio. Quando esse programa vai para o Spotify, vai para as plataformas, para o YouTube e tudo mais, como a gente faz aqui, né? O Mier mesmo teve essa dificuldade para tocar músicas, eles não colocam a música, eles citam a música e, no máximo, no podcast, entra ali uma introdução e já corta, né? E no caso do Travessia, as músicas são tocadas na íntegra no Spotify. Tem uma versão exclusiva para o Spotify, não sei como é que funciona esse acordo entre o Spotify e o podcast da Central 3, mas no Spotify toca a música e quando está tocando a música, você está ouvindo o podcast, entra ali o nome da música e entra um recorte, né? Como se fosse uma... se a gente tivesse aqui na nossa transmissão, a identificação da música. Então é uma versão exclusiva para o Spotify, e bem interessante do Travessia. Vale a pena ouvir pelo Spotify, que tem essa curiosidade também. Muito bom. E a nossa última dica, então, de hoje, para os corintianos, são paulinos e santistas curtirem no final de semana um podcast, já que futebol não vai ter. Então vamos de... Olha, esse é muito, muito interessante, Marcelo Duarte. É o Ronca Ronca. Não sei se você já ouviu, mas o Ronca Ronca... Bom, primeiro que eu fui buscar... Ronca Ronca já ouvi muito, inclusive meu mesmo, às vezes. Eu acordo assim com o meu Ronca Ronca. Mas... Então, Ronca Ronca é uma música que é de 1984, do Lulu Santos, com participação da Rita Lee, do LP, acho que é Tudo Azul, em 84. Eu adorava Lulu Santos, eu ouvi muito esse LP, mas o interessante é que dá título a um programa, né, que é muito tradicional, muito conhecido no Rio de Janeiro. A gente já falou nas edições passadas aí de como o rádio começou a usar o podcast. Aqui a gente traz um programa que começou no rádio, fez história no rádio e virou podcast. A gente conhece essa história, né, Marcelo Duarte? Sim, sim, bem. É muito parecida essa história aqui. Então, o Ronca Ronca, ele assina como o programa que orienta desorientando. Olha só. Existe desde os anos 80, Marcelo Duarte. Quem é do Rio de Janeiro com certeza sabe de quem eu vou falar agora. Ele é produzido e apresentado pelo Maurício Valadares. Maurício Valadares, fotógrafo conhecidíssimo na área da música, tanto MPB quanto rock internacional. Eu conheci o Maurício Valadares há alguns dias. Olha só. Ele estava no lançamento do livro do João Baroni, no Rio de Janeiro. Conheci o Maurício. Exato. Esse é um dos trabalhos mais conhecidos do Maurício Valadares como fotógrafo dos Paralamas, né? Ele ficou acompanhando turnês dos Paralamas, tudo.
No final do ano passado, ele fez um Ronca Ronca especial sobre Paralamas do Sucesso, com a participação dos Paralamas, para comemorar 40 anos aí de trajetória no rádio e no podcast, né, com o Ronca Ronca, que não começou com esse nome, mas são 40 anos de Maurício Valadares como DJ, e aí o Paralamas participou desse programa com versões exclusivas que só o Maurício Valadares tinha ali para tocar, hein? De shows dos Paralamas em fita cassete, maravilhoso, maravilhoso. Então, esse podcast ele está no site roncaronca.com.br, lá tem muito conteúdo, é um guia dos curiosos do rock. Tem matérias, tem muita coisa legal, é atualizado constantemente, e também dá para ouvir pelo Spotify, só buscar ali Ronca Ronca. Os episódios têm 2 horas de duração, são histórias e músicas tocadas inteiras, muita raridade mesmo. Tem episódios... a MPB, aquela MPB que é um pouco mais... Como é que eu poderia... Mais alternativa, mas o Maurício Valadares, como fotógrafo, já esteve ligado a capas aí do Legião Urbana, né, dos Paralamas, como a gente falou, Lulu Santos, da Rita Lee, do Gilberto Gil, e então tem muita coisa. E internacionalmente também. Ele começou como DJ, né, na Fluminense, a rádio que revelou o rock nacional, Fluminense, que era chamada de Maldita, né? E lá nos anos 80, em 82, o Maurício Valadares voltou de uma excursão para Londres como fotógrafo, cobrindo aí artistas do rock and roll, e foi direto, embarcou ali na Fluminense e começou a fazer então o que hoje é chamado de Ronca Ronca, que é esse programa com, olha, linguagem radiofônica ao extremo, o áudio de excelente qualidade, mixagem, vinhetas criativas, é rádio da melhor qualidade, feita por quem entende, que está aí há 40 anos com ousadia, com originalidade. Ele lançou o The Cure, lançou o U2, né, no rádio lá no Rio de Janeiro. Então, vale muito, muito ouvir o Ronca Ronca. O Maurício Valadares, se eu não me engano, estava pesquisando, ele vai fazer 70 anos agora. Espero não ter errado a conta. Uhum. mas passou pela Rádio Globo FM no Rio, Rádio Cidade, onde nasceu esse nome Ronca Ronca, nasceu quando ele foi para a Rádio Cidade. Ele começou como Radio Alive, ou Rock Alive, na verdade, lá na Fluminense, e depois na Rádio Cidade ganhou esse nome Ronca Ronca, e passou também pela Oi FM até chegar à internet, e tem, olha, são 500 e tantos programas, então esse dá para ouvir sem parar, 2 horas de duração cada programa. Para quem não começou ainda a ouvir, vai a vida inteira, né? Então, aí não dá para fazer tudo nesse final de semana, eu vou ter que tirar férias, né? Isso, é muito bacana mesmo, vale conferir. Então, Ronca Ronca é a dica mais relevante que a gente traz aqui, dessas compartilhadas conosco. E posso dar uma última dica? Vamos lá. Então, assim, eu produzo para o Instituto Claro, né, os áudios, e tem uma série que eu venho produzindo que é com grandes nomes da MPB, contando as histórias das músicas, né? É uma coisa que, inclusive, você já chegou a falar, né, Marcelo Duarte, que queria fazer um podcast assim, a gente já conversou sobre isso uma época. Eu fiz lá em 2006, 2007, um podcast para um jornal independente, de música independente, e eu chamava de Retrato Cantado, que era justamente contar as histórias. E você trouxe isso também no Olá Curiosos, quando veio para a internet, né, entrevistando as pessoas para saber como aquelas músicas foram feitas e tudo mais. No caso do Instituto Claro, tem um recorte de cidadania. Então, tem áudios falando sobre Milton Nascimento, Elis Regina, Belchior, Gonzaguinha, tem muita coisa legal ali, e eu junto isso numa playlist chamada MPB em Pauta no Spotify. Então criei uma playlist MPB em Pauta com esses áudios, e um que acabou de entrar no ar, comemorando os 65 anos do Cazuza, agora no dia 4 de abril, né, 65 anos do Cazuza. Então eu entrevistei o Mário Luiz Grangeia,
que escreveu um livro sobre Cazuza e Renato Russo relacionado à redemocratização. Muito bacana. Eu não sabia, por exemplo, que o Cazuza chamava as músicas Brasil, Ideologia e O Tempo Não Para como trilogia da esperança na obra dele. Então tem um pouco dessas histórias no MPB em Pauta, uma playlist com podcasts que eu produzo sobre música já há bastante tempo também. Maravilha! 5 dicas, então, né, do Edson e do Marcelo Abud aqui no Olá Curioso de hoje. Aproveitar o final de semana, quem não for ver futebol, tá? Ou vai secar o adversário, mas aí já é outra coisa. Abud, sensacional. Semana que vem tem mais. Combinado? Combinado. Até lá. Valeu. Valeu. Cazuza teve essa sensibilidade de, no repertório dele, ter retratado uma porção de expectativas, de reações da população brasileira diante daquele período de mudanças, de saída do regime militar e retomada da democracia. Então, realmente tem esse diferencial de não ter olhado só questões da vida íntima, mas também questões da vida pública. Quando o Cazuza se apresentou com o Barão Vermelho lá no Rock in Rio, o Cazuza tinha se coberto com a bandeira do Brasil, numa expectativa assim de que agora o Brasil vai pra frente. Ele encerrou pro dia nascer feliz, desejando um dia feliz pra todo mundo amanhã. Valeu! Que o dia nasça lindo pra todo mundo amanhã! Eu acho que o que está ocorrendo hoje em dia é isso. Não é, sabe, buscar menino na lanchonete com o carro vermelho mais. É pedir hombridade aos dirigentes, é querer morar num país decente, é querer ver o povo da gente vivendo dignamente, é querer ser um país dentro do cenário internacional, um país de peso, um país, sabe, ver a raça da gente vencendo em vez de ficar pedindo esmolas. Em sua pesquisa, Grangeia lembra que Cazuza dizia ter criado uma trilogia da esperança, composta pelas músicas Brasil, Ideologia e O Tempo Não Para. A gente não pode esquecer que naqueles anos 80 também eram anos que havia muitos casos de corrupção, escândalos, né? E não melhorava a situação econômica da grande maioria das pessoas. Eram anos de muita expectativa e logo um bocado de frustração, assim.